Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e nós vamos falar um assunto que todo mundo conhece muito bem, é interessante, né? Porque 14 anos, claro, 14 anos, quanto tempo, mas não é quanto tempo, é que como o Jorge vem a cada 15 dias, nós temos no máximo 20, são quantas semanas? São 52 semanas, são 26 programas por ano. Então, vezes 14, né, vamos dizer, são 200 e tantos que vocês sabem que nós temos aí. 60 mais 80, nós 104, temos, 300 e... não chega, hoje nós 64. Nós estamos com 294, esse aqui é o 294, por aí, 294 eu acho. Então, parece que é muita coisa, mas não é. Porque tem tanta sugestão, tanta coisa, tanto assunto, mas a gente está restrito a 20, no máximo, tem vezes que ele não pode vir, coincide de cair num feriado, sei lá, né? Então tem muitos temas que a gente não tem condição. Vocês sugerem muitos temas também, a gente tem uma lista aí, anotando, esperando uma oportunidade para ver se a gente pode abordar esses temas. Mas durante esses 14 anos nós nunca falamos sobre o tema que nós vamos falar hoje. É interessante isso, né? Então ele aparece quando tem que ser tratado, não sei. Que é decepções. Quem é que já não as teve? Né? Então é isso aí, daqui a pouquinho. E aí, Jorge, tudo bem? Tudo, 100 e poucos por cento. 100 e poucos por cento, né? Eu preciso descobrir essa escala dele, qual é, né? Que a minha vai até 100 aqui, eu quero saber o que vai além aqui do Jorge. 100% é existir, quando você existe e trabalha já deu mais de 100%. Já deu mais do que isso? Trabalhar não, o trabalhar que a vida precisa, mas o trabalhar que a vida exige, né? O trabalhar que a vida precisa é o trabalho profissional, é o trabalho que envolve atuação no meio. E o trabalho real é aquele quando você trabalha não por aquilo que você vê, não pelo aquilo que você deseja, mas é trabalhar para ajudar a construir alguma coisa que ainda não está pronta, né? Você está falando isso aí, é interessante, porque enquanto você está falando aqui as coisas vão aparecendo, né? Você fala dessas coisas aparecer e aparecem mesmo. Você lembra que nós falamos no programa anterior? Nós falamos sobre a torre de uma só voz, né? Uma só voz, a Torre de Babel, que a gente não se entendia. Lembra? Então falamos sobre isso aqui, você abordou muito legal. E é exatamente isso que a gente vive hoje, porque um estado babelino. Isso, se eu tivesse, por exemplo, se o Vida Inteligente ou esse vídeo aqui, que nós estamos aqui agora, pudesse ser transcrito em diversas línguas, e todas as pessoas pudessem assistir, e aí cada um tirava a sua conclusão, porque eu achei isso já seria um grande passo, né? Mas não sei o que acontece, isso não é reclamação, é comentário, as coisas não tomam o curso que aparentemente ao nosso modo de ver, né, teria que ser, porque aqui já teve casos aqui, por exemplo, aqui a gente sabe que é aberto, a gente fala tudo, não tem alguns anos atrás foram transcritos para o inglês 6 programas mosaicos do Novo Ciclo por uma empresa a mais conceituada do país, graciosamente. Foi vídeo ou texto? Vídeo. Pegaram, vídeo. Legendaram, ouviram, legendaram e pronto. E eu comuniquei todo mundo, passei para todo mundo, não foi uma vez, foram diversas vezes, N não, porque N é sempre, né? Não, diversas vezes, e meu querido... É como um avião que está lá na pista e nem sequer roda em cima da roda. Não. Fica parado ali, nem sinal de alçar voo. Então, isso me... Não, mas não é... Isso me entristece, porque... Só fazer um comentário com relação a isso. Eu vi uma postagem, um comentário com uma foto no Facebook do pessoal reunido na Austrália assistindo o vídeo legendado. Que vídeo de onde? Legendado aonde? O do Vida Inteligente.
Duvido. Não duvide. Duvido porque primeiro eu te mando, eu localizo e te mando. Então localize e me manda, que isso é o São Tomé e Eustáquio. Sim. São Tomé e Eustáquio. Porque inclusive, e digo aqui de novo, muitas pessoas estão me ofereceram tradução para fazer em inglês e tradução para fazer em espanhol. Você já pensou? Espanhol era importante. Era, mas eu descartei. Falei, não quero nem saber, muito obrigado, oportunamente, quem sabe. Porque a expansão que a gente tem que fazer, primeiro é para a América, depois a Américas, depois o resto do mundo. Então, o primeiro idioma que a gente deveria trabalhar seria o espanhol, ou o americano do sul, central, depois o inglês, aí inglês pega boa parte, depois alguma outra língua mais excêntrica, né? Você falou 100% ou 110%, como você diz, correto, mas na prática a teoria é outra, infelizmente. Não, agora deixa eu explicar para você uma coisa então, vamos Grego, lá. Que então você tem... Bom, primeiro, boa noite ou boa tarde, né, a todos. Né? Isso aí. Obrigado pelo convite para vir novamente. É muito bom estar aqui conversando. E meu nome é Jorge Antônio Louro, né? Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, Augusto e Soberana Ordem de Santo Grau, discípulo, né, do professor Henrique José de Souza. Essa é uma grande decepção para mim. Tá aí. O tema do programa é hoje? Não, mas então antes de entrar na decepção, porque às vezes é só questão de ponto de vista que claro, já tratamos sobre ponto de vista também, interessante. Você imagine assim, Grego. Então a gente vive na superfície e aí sempre da superfície as coisas tendem ao espaço, né? Então o ser humano ele anda sobre a superfície e aí tendendo ao invisível, tendendo ao espaço, porque ele tem o vital que é menos denso, tem o astral que é menos denso que o vital, tem o mental que é menos denso que o astral, tem o búdico que é menos denso, tem o átmico. Então sempre você parte de um ponto denso, né, e tende a se expandir, sempre assim. O ponto denso é o visível e quanto menos você vê, mais expandido ele é. Como se fosse a visão mesmo, né? Quando você olha para alguma coisa, você está conseguindo ver um ponto. Depois você consegue ter uma visão mais abrangente, depois você consegue ter a visão periférica, depois você consegue ver aquilo que o olho não vê. Então sempre assim. A base é a superfície. Aí você pega assim, o mineral ele forma e ele existe superfície, o animal ele corre na superfície e o vegetal ele tem a raiz, né, na superfície e ele tende ao espaço, ele tende ao infinito. Então o tronco se projeta no ar, daí as folhas vão se projetar mais, os frutos vão se projetar mais. Quando o vegetal ele tem um resultado para dar, ou ele compartilha esse resultado no meio, aí pode ser através da beleza que a gente contempla as plantas, pode ser o aroma que é contemplado via olfato, então contempla com o meio, que é um método de comunicação do vegetal, né? E a parte mais densa, que é a herança do vegetal, né, ela torna a cair na terra como fruto, ou ela é levada pelo ar enquanto herança genética para daí então encontrar a sua parte e prosseguir. Você imagine que daí o astral, o mundo astral, o humano, ele é como se fosse uma terra de cabeça para baixo, não é? E no plano, na matéria física onde a gente se locomove, tudo que você fizer com a terra, ela vai tender a devolver. Tudo que você semear, ela vai tender a te devolver, não é? O astral é a mesma coisa. Tudo que você semear no astral, ele obrigatoriamente ele vai fazer com que aquilo seja fecundado, floresça, né, ou frutifique, e ele vai devolver. Então você tem o mundo onde a gente vive assim, com os seres interagindo dessa maneira, e tem o astral dessa maneira, com os seres interagindo dessa maneira, porque todos vão interagir em função da humanidade, porque o astral, o que a gente conhece hoje, que a gente comenta, é o astral inerente ao mundo humano, assim como o céu é um céu inerente ao mundo humano, como as estrelas são inerentes ao mundo humano, como as constelações são inerentes ao mundo humano. Então, como se fosse
um invertido, um reflexo, um reflector, né? E aí, então, o que você planta de ideia, o que você planta de emoção, o que você vai plantar de pensamento no astral ou no mental que está virado de cabeça para baixo em direção à Terra, ele vai frutificar e vai cair, né? Então, você fez o programa e alguém foi lá graciosamente, no sentido literal e no sentido figurado, né? E fez legendado para que pudesse um dia ser aproveitado por aqueles que convivem e interagem com o gênio da língua inglesa, né? E só que você não vê o resultado. Só que isso que foi feito, ele está plantado, né? E a tendência do que está plantado é ele vir à luz do sol e se transformar em fruto. Então, cedo ou tarde, isso vai descer. É uma coisa assim, quem cria um céu muito turvo para si mesmo, cedo ou tarde a tempestade desce, né? Que seria como se fosse o resultado da acadação corresponde a uma reação de mesmo modo em sentido contrário, né? Ou karma, se quiser, né? Sempre vai dar resultado, sempre vai dar resultado ou bom ou ruim, sempre vai tender ao equilíbrio. Então isso está plantado, né? E está plantado em direção à humanidade. Cedo ou tarde vai tomar densidade e vai cair como uma agradável chuva de primavera. Isso pode ficar tranquilo, não se perde o trabalho. A questão é que ele vai amadurecer como qualquer coisa que é plantada no ambiente onde esteja mais adequado no momento. Mesmo naqueles ambientes mais agudos, né? Mais complexos, ele tende também a florescer, a frutificar, só que com uma diferença de tempo, mas vai acontecer. Então esses trabalhos, isso que é feito por você, por todos que trabalham em função da humanidade, de preservar o bem, da harmonia, da fraternidade, cedo ou tarde isso aí desce, não há outro caminho, isso tem que descer para a humanidade. Isso é só excluir um negócio que a gente conhece aqui como tempo. Pode até ser. Porque pode até ser. Isso aí eu acredito com certeza, porque tanto é que os satélites que foram lançados há 50, 60 anos, tudo lá, você pensa que estão seguros lá em cima, estão caindo, estão voltando tudo. Então você tem razão, cedo ou tarde vai cair aqui, entendeu? Então não, mas é o que eu estou falando, não gozei a história. Olha isso aí. Agora essa questão de um dia um princípio, e não sei o que lá. Aí, mas é um princípio físico, é como se fosse um sistema fechado. Pode sim, até porque o tempo e distância são referenciais de dois planos somente, né? Fora disso, tudo continua existindo. E às vezes a expectativa que a gente tem que o resultado aconteça, ou expectativa pelo resultado, para atender um desejo que se criou. Então eu crio até a expectativa, é muito interessante porque tem tudo a ver com a questão da decepção, né? Decepção e expectativa não realizada. Exatamente. Então eu crio aquela expectativa e vou comprimi-la, né? Ou definir um tempo em que ela se resolva. Só que daí o tempo em que eu quero que uma coisa aconteça é completamente diferente do tempo em que a coisa em si tem que acontecer. Perfeito. Agora, vamos dizer aqui, nós temos um projeto, digamos, hipoteticamente, temos um projeto, vamos criar alguma coisa, vamos criar uma escola, alguma coisa, um grupo, tal. Eu vejo que você se empenha ao máximo, vamos dizer. Nós sentamos, criamos, desenvolvemos, você vai lá, vai até de madrugada, no dia seguinte você está lá, sentamos de novo para nos reunir, e estamos aí há 14 anos, né? Vamos dizer, é hipotético, não tem nada aqui hipotético. O que é bacana isso aí? Aí eu acredito naquilo que você fala. Aí é questão de tempo, porque eu vejo, já sei se você vai contra-argumentar, mas isso que é bom, né? Porque toma lá da cá, né? Então, o que me satisfaz? É que você está batalhando, nós estamos lá e só não foi para frente ainda, beleza? Mas é óbvio, é líquido, é certo, é visível, é perceptível de que ambos estamos batalhando.
Ninguém está sentado no berço esplêndido, ninguém está lá por aí, tudo isso aqui. Então, aí sim pode levar 1000 anos, senhor Jorge Antônio Ouro. Ou 3005, né? 3005, estou nem aí. Entendeu? Aí sim, acredito, mas eu não vejo, não estou falando de ninguém especificamente, estou falando de geral, estou falando da nossa humanidade aqui, que você frisou bem, um monte de gente fazendo essas coisas, devagarinho, mas isso tem que contagiar, não é 100 pessoas ou 20, mas já é um começo, isso não adianta. Começo para 7 bilhões e meio e fora os trilhões que já foram embora, né, por lado de lá, por lado daqui, sei lá para onde. Então, eu não sinto este empenho dentro dessa temporalidade ou dentro dessa viseira que eu tenho, que tudo bem. Então, isto, em certo aspecto, me decepciona. Por quê? E realmente, como a gente acabou de dizer, expectativa. Cria-se uma expectativa de que aquilo que a gente trabalha, vamos ver a coisa funcionando. Não fruto seu, mas fruto do todo, assim, vamos dizer, todas aquelas pessoas trabalhando. Essa que é a questão que eu estou querendo colocar. Não, às vezes é só a questão de compreender qual é que é a abrangência do resultado e ter paciência, né? É que às vezes parece assim que você está se dedicando a um trabalho ou a alguém ou a alguma coisa, né? E você cria uma expectativa e aí parece que você recebe de volta só fogo e pancada, né? Você se sente um pedaço de metal, né? Mas faz parte e não dá para analisar pelo retorno imediato, porque senão seria assim, é como a areia que tem medo do fogo, porque o fogo para ela significa o não existir, né? Só que o fogo é que vai transformá-la em vidro, né? E aí ela passa a um outro estado de existência, uma outra utilidade, uma outra compreensão. Então, às vezes, a nossa interação com a vida, independente do trabalho que a gente faça, é para nos colocar num outro ponto de vista, para nos deixar mais transparente. A diferença entre a areia e o vidro é só o fogo. Sim. Né? Então, aplica esse ser humano também. Você falou expectativa, né? E aí está diretamente ligada à questão da decepção. A expectativa o eis para fora, expectare é olhar detalhadamente. Então, uma expectativa é quando você vai olhar determinadamente alguma coisa que você mesmo construiu, e o tiva, no final da expectativa, ele designa um conjunto de forças ativas ou passivas. Então você pode ter uma expectativa ativa, quer dizer assim, a raiz do expectativa, o SPEC, no proto-indo-europeu, é visão, é ver. Então tudo que tem a ver com a visão tem o SPEC no meio, né? E a diferença entre você ter uma visão construtiva e uma visão negativa, uma visão dependente, né, é exatamente o final. Então você pode construir um sonho, você tem um sonho, e esse sonho vai depender de quê? Eu crio uma expectativa. Qual é a expectativa que eu criei? De ver um mundo perfeito, harmônico, feliz, tranquilo, iniciado, a felicidade posta para todo mundo, a harmonia compreensível, perceptível e vivenciável, né, o avatar interagindo com os seres humanos fisicamente. Isso é uma expectativa, um sonho, se quiser, né? E eu trabalho para isso, né? Todos nós trabalhamos para isso, né? Então é uma expectativa que não é passiva, é ativa, é construtiva, porque eu crio a expectativa, eu vejo o futuro que eu quero, eu vejo a realidade que eu quero e eu vou trabalhar para construir. Eu vou trabalhar para construir, né? Depende de outras pessoas, depende porque a pessoa que vai perceber o resultado, mas a minha parte eu faço o que quer. Eu trabalho diretamente o tempo inteiro para isso. Por exemplo, né? Eu, vocês, todos nós. E tem a expectativa, né, que é o eis para fora, o expectare, quer ver detalhadamente, só que eu construo aquela expectativa de forma passiva, esperando o resultado de alguém. Né? Então eu crio uma expectativa com relação ao comportamento de alguém, né? E a pessoa nem sabe que eu criei, porque eu criei
para mim mesmo, né? Minha realidade. Eu engendrei isso. E a pessoa segue a vida e não corresponde àquela expectativa. O resultado é dor para mim, ou decepção. Por quê? Porque eu criei uma expectativa passiva, né? Eu construí uma visão, construí uma realidade, e eu espero que a outra pessoa realize esse sonho para mim, realize essa realidade para mim, construa essa realidade, torne essa realidade material. A chance de uma expectativa passiva dar resultado é praticamente zero, né? E aí, quando a expectativa passiva não dá resultado, né, o que sobra daí é decepção. Decepção, decepciones, seria o equivalente a fraude, a erro, a engano. E tem uma coisa muito interessante que a origem da palavra decepção, no início, nos primeiros usos, ela indicava, era o decipere, indicava uma armadilha de para baixo e capere. Então era uma armadilha feita para aprisionar geralmente animais em caça. Então a origem da decepção era aprisionamento. E para a gente hoje a decepção ela funciona como uma armadilha. Por quê? Porque eu crio uma expectativa, e essa expectativa é como se fosse uma armadilha que eu mesmo crio, e em me colocando na posição de aguardar um resultado de terceiro, ou de outra pessoa, ou do meio, ou o que seja, e esse meio, ou essa outra pessoa pode ser o amigo, a pessoa que você gosta, né, ou o que você tem em relação profissional, ou o santo, ou Deus, ou a divindade, ou o universo. Você cria uma expectativa e entrega para alguém resolver. O resultado é a decepção, né? Isso quase toda certeza. A gente pode dizer assim, ó, que isso é uma coisa interessante, quer ver? A decepção ela vai acontecer quando a expectativa contempla a realidade, sabe? Então, eu construí alguma coisa, me coloco em um estado passivo. Quando essa coisa que eu construí, ela vai contemplar ou vai se chocar com a realidade, daí deriva a decepção. E tem uma coisa muito interessante, que assim, sempre quando a gente se decepciona, a tendência é você culpar alguém. Sempre é alguém ou alguma coisa. Sempre, né? E quando eu vou ficar decepcionado com alguém ou alguma coisa, eu vou estabelecer um julgamento para esse alguém ou para essa alguma coisa. Geralmente o resultado para mim é destrutivo. Porque eu me coloco na posição do juiz e vou achar que daí aquele outro que não correspondeu às minhas expectativas, ele que está errado, a culpa é dele, a falha dele, o erro dele. Então sempre eu transmito a terceiro uma responsabilidade e exerço um papel de juiz que não me cabe a ninguém, a nenhum ser humano cabe o papel de juiz, né? Quando talvez um grande aprendizado seria a decepção comigo mesmo, conosco mesmo. Então, eu criei uma expectativa, essa expectativa com relação a alguém ou alguma coisa, essa expectativa não se resolveu, e eu vou ficar decepcionado. Então vou aproveitar para aprender, e vou ficar decepcionado não com aquela pessoa que me magoou, que causou a razão da decepção em mim, mas eu vou me decepcionar porque eu me coloquei em uma posição passiva com relação a alguma coisa, esperando que essa alguma coisa acontecesse para que daí então eu tivesse felicidade, paz, ou o que quer que seja. No canto 3, nono verso da Divina Comédia de Dante, né? É o inferno, daí na porta do inferno que está escrito lasciati ogni esperanza voi que entrate, abandona toda esperança tu que entrais.
né? E esse inferno criado por cada um, né, a quase totalidade das paredes ou imagens do inferno, né, é criada por expectativa não resolvida. Né? Eu construo alguma coisa, e ao invés de eu primeiro olhar para mim mesmo, e em olhando para mim mesmo, né, eu aprender primeiro a fazer a contemplação própria e depois contemplar então uma expectativa criada, né, eu transfiro toda essa responsabilidade para terceiros. É como se sabe que o speculum é espelho, né? Espécula e espelho, da mesma raiz, né? Um é autocontemplação, o outro é observação. Então, antes de eu observar os outros, eu devia, é como se antes de eu usar a visão de longa distância, eu tivesse que aprender a olhar no espelho. Que espelho? Para ver refletida a minha imagem, né? Para trabalhar com as expectativas que eu mesmo crio, ver que aquilo que eu estou criando e envolvendo o outro, na verdade existe em mim. Eu que criei aquilo para atender o meu desejo, né? A minha necessidade, a minha expectativa. Eu que crio uma falsa realidade. Quando aquilo não acontece, eu culpo os outros, quando na verdade eu que errei ao criar. Basicamente é isso. Se você pegar qualquer literatura disponível de todos os grandes seres que passaram, que a gente tem consciência, né? E aqueles anônimos que a gente desconhece, tantos seres aqui, né? Não tem um sequer que não tenha tido a decepção expressa em algumas oportunidades. Inclusive professor Henrique José de Souza, que decepcionou-se diversas vezes, né? Com as situações que ele via. E assim, imagino exatamente qualquer um, Jesus, Buda, Krishna, Zoroastro, tudo aquilo lá, eles tinham as decepções. Por quê? Porque eles tinham a visão das coisas. Quando você tem uma visão das coisas e você sabe que aquilo está certo e as outras pessoas não veem isso aqui, isso aí, além de ser uma decepção, é uma frustração, que também é um termo adequado dentro da decepção, né? É quase sinônimo. Perfeito. É aquela frustração de, puxa vida, eu estou te dando todos os elementos para você, ou vocês, verem sobre esse aspecto. Eu não estou pedindo para vocês verem com o olho da terceira visão, estou te pedindo para vocês verem com o olho físico. Não estou falando para você sentir com a sétima, oitava o sentido. Toca, aquele que toca, que você vê, que você enxerga tudo isso aqui. Então, é um negócio que não é tão simples assim. Pô. Não, a decepção em si, ela é um aprendizado, Grego, sempre é um aprendizado. A questão é que daí sim... Eu levei para um nível mais profundo ali. Não, mas sim, eles mesmos se decepcionaram. Lógico, cada um desses seres vem para restabelecer a lei. Toda vez o Lanu que Dharma decline, a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação da lei, etc. E não conseguiram realizar o trabalho. Até isso agora, isso foi uma sucessão de não conseguir por conta de vários fatores, né? Se criou decepção, lógico que sim, só que é aquilo que eu falei de início, a questão da expectativa passiva e a expectativa ativa. Então, é uma decepção decorrente de uma expectativa ativa, né? Por quê? Porque eles trabalharam para melhorar o mundo, né? Sim. Não conseguiram melhorar o mundo inteiro, mas contribuíram para que o mundo ficasse melhor. Então, a decepção é o aprendizado que, mesmo não tendo conseguido atingir o objetivo máximo, que seria a harmonia perfeita para a humanidade como um todo, um estado social sinárquico, não é? Ainda assim, a humanidade avançou muito e ainda hoje, centenas, milhares de anos depois da vinda deles, ainda são usados como referencial para o bem, para o bom e para o belo. Percebe, então? O fato de não terem atingido, e isso sim, é como assim, eu não atingi o objetivo hoje, amanhã eu vou acordar e vou trabalhar tudo de novo. Amanhã não deu, depois de amanhã eu vou acordar e vou trabalhar tudo de novo. Percebe? No final de cada dia, eu posso escolher, ou eu vou amargar a decepção, né? Ou então vou saborear a vitória de ter avançado pelo menos um passo. Mas a decepção de não ter dado 100%. Calma, depois de amanhã eu faço os outros 99%.
Ah, mas sobrou 98%. Calma, mais um dia eu vou tentar mais 1%. Entende? Essa que é a grande diferença entre você definir o que você quer, você criar uma expectativa, você criar uma diretiva, criar um método, criar um padrão de interação na vida com os seres humanos, com você mesmo, com o universo, e a forma como vai ser analisado e vivenciado o resultado dessa interação, para que você não se decepcione se não conseguiu 100% todo dia. Percebe? E em não conseguindo, eu não consegui iniciar a humanidade inteira hoje. Eu vou ficar decepcionado? Não, porque eu consegui uma pessoa. E isso é motivo de júbilo, de alegria, porque uma pessoa ouviu o que precisava ter ouvido. Né? E as outras 7 bilhões, vou ficar decepcionado? Não, porque amanhã eu vou tentar conseguir pelo menos mais uma. Percebe que daí a decepção ou a frustração, ela vem só na forma como você avalia o resultado. Você se apaixonou por alguém, né? E a paixão, ela é pródiga em decepções e frustrações, né? Com certeza. Porque daí quando A se apaixona por B, daí então cria aquela expectativa, toda a base da felicidade, toda a base do prazer, do lazer, né? Ela constrói em relação ao outro, né? Então ela pega e faz um encadeamento de expectativas, né? E esse encadeamento toma para frente toda a parte de baixo do astral de quem está apaixonado, né? E aí vai tudo assim, desde a atração física até aquela vida idílica, perfeita, feliz, perpétua, vou viver contigo a vida inteira, e sabe aquela coisa assim? Sim, tudo. Que só existe no astral, né? E aí quando essa expectativa ela vai se confrontando, né, com a realidade do dia a dia, ela vai sendo desconstruída, né? O erro está em B, que não correspondeu às expectativas de A? Não, o erro está em A, que construiu um mundo inexistente no astral dele e queria que B, a outra pessoa, se adaptasse ao astral dele, A. Não existe isso. O resultado é lágrima, né? O resultado é mágoa, o resultado é choro, é frustração, é ódio, é decepção, é cristalização. E é como na iniciação, né? Discípulo está... antes de ser, sabe que a diferença entre discípulo e aluno? O aluno é o que aprende, discípulo é o que se identifica, né? O discípulo é aquele que vai ser reflexo do mestre. O aluno é aquele que aprendeu tudo que o mestre disse, né? Mas aprendeu academicamente, mentalmente, e não compreende quem seja o mestre. Então o discípulo, quando ele vai, o ser humano, ele vai procurar um caminho, então ele fica naquela expectativa, né, de compreender, de conhecer os mistérios, de compreender o mundo, de melhorar a vida, de ter paz, harmonia, felicidade, trabalhar pela humanidade. Ele está quase em êxtase, né? Daí ele inicia o processo, começa a iniciação. É um choque, né? Porque toda aquela maia, toda aquela expectativa que ele criou, e ele, ao invés de trabalhar daí ponto a ponto, passo a passo de si mesmo, né, polindo o seu próprio reflexo no espelho, né, ele vai esperar que daí o entorno o alimente, que o entorno lhe dê felicidade, que o conhecimento lhe revele os segredos, né, que o conhecimento lhe revele os poderes, não sei o que seja. Daí ele vai do êxtase, né, à decepção mais profunda, e abandona o caminho e vai seguir com a vida. A iniciação é que estava errada? Não, porque a iniciação é como se fosse assim, a estrada da iniciação. Então ela tem vários caminhos, né? Ela começa com pedras pontiagudas, pedras não pontiagudas, pedras menores, cascalho, areia, asfalto, nuvem. Então obrigatoriamente você entra a toda velocidade e você tem que desacelerar para não se quebrar, né? Aprender a andar na iniciação até que a iniciação seja realmente aquele caminho completamente pacífico. Enquanto isso não acontece, do êxtase a decepção é um dia de aula, né? Um dia de curso, um dia de convivência. A mesma coisa assim, você imagina
a iniciação ou a própria vida como uma coisa idílica, né? E aí você vai viver a vida, você vai viver a iniciação. E onde você vai viver em contato com outros seres, o contato gera atrito, né? E o atrito ele vai gerar calor, vai gerar dor e ele tende a polir. Se você não aprende a conviver com o atrito, né, aquilo em si é uma razão para você abandonar o caminho. Então aquilo gera pequenas decepções. Pequenas decepções entrelaçadas, né, geram mágoas, né? Mágoas pequenas entrelaçadas geram antipatia. Antipatia gera ódio, ódio gera as suas derivadas. Se você perguntar hoje para 1 milhão de pessoas, vamos escolher aleatoriamente 1 milhão de pessoas, qual seria o mundo ideal? Qual seria o mundo ideal? 90% das respostas seriam idênticas. Seriam idênticas. O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas sabem o que elas querem e o que seria bom para o mundo ideal. Delas. Delas, claro que é delas. Nós somos pessoas. Posso perguntar, se eu perguntar para os cachorros, eles vão saber o que é o ideal para a vida animal deles. Mas eu disse delas é... Desse delas universo, eu sei. Não, claro. não. Então vamos pegar todos os habitantes do planeta. Não, mas o que eu quis dizer é o delas é de cada uma delas, claro. Porque cada uma vê o mundo perfeito como aquele mundo em que todos os seus desejos são atendidos. Mas eu disse que 90% iam bater as respostas. Ou seja, todo mundo anseia. Isso é simples. Você faz essa enquete e todo mundo sabe que o mundo sem divisas, sem fronteiras, sem fome, sem brigas, não, todo amor. Aí já é um avanço, porque geralmente a pessoa, o mundo idílico para cada um que todo mundo deseja, é aquele mundo onde todos os seus desejos estejam alimentados. Sim, mas é o que eu quero dizer. Aí, é como se fosse assim, grego. A pessoa só vai se preocupar com o outro depois que ela está de barriga cheia. Barriga cheia de quê? De desejo alimentado. Então, quando ela tem todo o dinheiro, não trabalha, todo o tempo, toda a possibilidade de viajar, de comprar coisas, não sei o que e tal, não, aí tudo bem. Agora, e o outro? Pode ser então que agora eu ajude. É como que aquela pessoa que assim, eu vou jogar na loteria, Deus, mas daí eu prometo o seguinte: se você me der 100 milhões, eu vou ajudar uma creche. É como se fosse assim, uma relação quase de chantagem. Claro. Né? Então você me dá, que se você me der, eu ajudo. Exato. Né? Fora isso, eu não vou ajudar ninguém. Sim, não, e é essa proporção que é aplicada à relação com os outros, né? Então, se a pessoa me dá amizade, eu retribuo. Se ela me dá paciência, eu retribuo. Se ela me dá o bem, eu retribuo. Não, se a pessoa te dá o bem, tudo bem. Você tem que dar o bem para quem não te dá nada. Você tem que dar simpatia para quem te dá antipatia. Você tem que dar amor para quem te dá ódio. Por quê? Você daí está suplantando a tua expectativa, porque se você espera que alguém te dê uma amizade fraterna de retorno e essa pessoa te dá antipatia, se você vai pegar essa antipatia e aí vai receber o que foi dado e vai cristalizar, né, aí a tua vida vai ser uma decepção permanente. Por quê? Porque você está alimentando todas aquelas coisas que você construiu como objeto de desejo com relação aos outros. Né? E aí esse conjunto de decepções, conjunto de frustrações por construções que você mesmo fez, te transforma num cristalizado, num amargo, né? Num antipático. Né? Você é provavelmente, porque eu não conheço os demais, né? O maior defensor da implantação da sinarquia no mundo. Né? Eu só conheço você, isso aqui está tudo... Vamos seguir por esse caminho. O nosso futuro. Sim. Na sinarquia, que você tanto fala, você acha que não existiria decepção? Não teria nenhuma pessoa que se decepcionaria com nada? Não, inexiste. Inexiste? Decepção na sinarquia? Eu me divirto, viu, rapaz? E é verdade, sabe por quê? Grego, essa é uma colocação muito boa. É porque sinarquia é um estado social e é um estado de espírito. Então, a sinarquia é um estado de ser, né? E as decepções, hoje existem, as frustrações hoje existem. Primeiro, então, porque o ser humano não aprendeu a contemplar a realidade em si, né? E como ele não aprendeu a contemplar a realidade em si,
ele não aprende a contemplar a realidade dos outros. Então, ele exige dos outros aquilo que às vezes não exige nem de si mesmo. Sim. Não é? E aí daí vem as decepções, né? Você exige perfeição, amizade, essas coisas assim. Quando você está em um estado de harmonia, um estado de cor de alma, né, de tal maneira em que você não tenha essa criação de expectativa passiva, onde você não exija de ninguém que te faça feliz. Assim, eu não exijo que outra pessoa me faça feliz, eu não exijo que outra pessoa me dê amizade. Por quê? Porque cada pessoa é o que é. No momento em que eu respeito cada pessoa como sendo o que ela é, e eu não vou criar falsa expectativa, né, a decepção jamais vai acontecer. Por quê? Porque eu vou estar em paz com o que eu sou. Então a sinarquia não é que todos são iguais. A sinarquia é o estado onde todas as diferenças são respeitadas. E o fato de o outro ser diferente não me incomoda. O fato de o outro agir diferente não me agride. Porque eu não vou criar uma expectativa para que ele seja como eu desejo. Por quê? Porque o desejo é que ele seja como ele deve ser. Para quê? Para que ele evolua. Esse é um estado sinárquico. Então, na sinarquia, todos vão ter o mesmo conhecimento? Não, porque tem aquele que adora estudar. E tem aquele que não gosta de estudar. E aquele que adora estudar, tem aquele que vai estudar química, tem aquele que vai estudar literatura, tem aquele que vai estudar arte, tem aquele que vai ser um filósofo, tem aquele que vai ser um artífice, tem aquele que vai ser o guerreiro, tem aquele que vai ser o sacerdote, aquele que vai ser o agricultor, aquele que vai ser o transportador. Cada um vai fazer aquilo que deseja, mas estando em paz fazendo aquilo que deseja. Não é que assim, eu estou trabalhando como artífice, mas o que eu desejava é ser um guerreiro. Todas as suas estátuas vão ser mal feitas. Eu estou trabalhando como guerreiro, mas eu desejava ser sacerdote. Você nunca vai defender a ética, nunca vai defender a tua pátria. Por quê? Porque você está no lugar errado. Então a sinarquia é como se fosse um grande Lego, onde cada peça está no seu lugar. Né? Outro dia a gente conversou, uma analogia. Você pega uma nota de um dinheiro qualquer, né? E você rasga em milhões de pedacinhos. Não tem nenhum pedaço igual, mas todos só tem sentido com o mosaico montado. E aí passa a ter um valor. Isso é sinarquia. Então sinarquia é um estado social, sinarquia é um estado mental, sinarquia é um estado de ser onde cada um é o quê? Cada um é como é. Assim, mas eu não estou contente em ser sacerdote, eu quero ser guerreiro. Então vem cá que você vai ser preparado para ser um guerreiro, né? E o guerreiro que é aquele que fere, aquele que mata? Não, o guerreiro é aquele que defende, aquele que ensina, aquele que pratica a ética. Tanto é que em um estado sinárquico, aquilo que está acima de toda e qualquer força, aquilo que está acima de todo e qualquer poder, aquilo que está acima da própria autoridade é o conhecimento. Quem coordena um estado sinárquico são educadores. Então, nesse estado social, frustração inexistente. Nesse estado social, decepção inexistente. Por quê? Porque a expectativa ela é coletiva, construtiva e ativa. Todos trabalham para que aquilo se torne realidade para todos. Só isso. É como uma grande nau, uma grande nave. Então, eu estou no remo, estou super feliz no remo e fazendo toda a força que eu posso, seguindo o compasso de quem está no meu lado, segurando o mesmo remo, e quem está à frente e atrás. Mas tem o batedor de compasso, é o trabalho dele. Tem o timoneiro, é o trabalho dele. Tem o capitão, é o trabalho dele. Porque senão assim, ele diz, mas eu não quero mais ser o remador, eu quero ser o marcador de compasso. Então tá, vamos ver se você tem ritmo para marcar o compasso. Se sim, vai ser preparado para. Não, mas eu não quero ser mais o marcador de compasso, eu quero ser o timoneiro, né? Aí você tem tino para ser, ou tem timo para ser timoneiro, né? Sim, então você vai guiar, ajudar a conduzir os demais. Não, agora eu quero ser o capitão, mas você tem status mental, você consegue conceber estratégia para conduzir uma nave, uma nau? Sim, então te vai ser dado. Só que se você
não consegue controlar a si mesmo na criação das expectativas, você passou por todos os cargos no navio e continua sendo um eterno insatisfeito, porque você sempre fica criando expectativa para ser mais alguma coisa. Eu quero ser mais. Chega um ponto em que daí nada daquilo te serve e você deseja ser o vento. Mas aí está acima do nosso limite, porque não nos compete, né? Eu posso ser um ser humano fazendo várias atividades, do remo ao capitão, né? Mas eu quero ser a madeira no navio, então você espera encarnar como árvore, né? Mas eu quero ser o vento, então você espera ser um devil, então aprende a comandar o vento. Percebe? Se eu não sei qual é que é o alcance da minha visão, se eu não sei qual é que é o alcance da minha expectativa, se eu não sei como é que a expectativa vai ser cumprida, como é que eu vou trabalhar para que ela seja atendida, o resultado sempre é decepção. E o que é decepção fisicamente? O que é a frustração fisicamente? Ou por que a decepção dói? Por que a frustração dói? Quando eu crio a expectativa, eu estou criando fisicamente na minha alma uma série de coisas entrelaçadas que são as visões que eu tive, né? A visão daquele retorno, a visão daquela coisa idílica, a visão do amor satisfeito, a visão da fraternidade acontecendo, e isso são seres que precisam ser alimentados, entrelaçados. Na medida em que a realidade, sendo contemplada pela expectativa, vê que uma não corresponde à outra, tudo aquilo que eu criei em mim sabe que não vai existir, sabe que vai passar por um processo de morte. Isso é um processo de ruptura astral, né? Aqueles encadeamentos que era a falsa realidade que eu criei, a falsa expectativa, eles começam a se desencadear. Essa ruptura astral, né, ela tem reflexo no vital, então é uma ruptura vital, né, e causa um mal-estar na mente, e causa um mal-estar físico, e é traduzido como dor. Você está falando em física? Por isso que dói fisicamente a decepção, a mágoa, o sofrimento, a desilusão, a frustração, causa uma dor orgânica física, porque fisicamente, organicamente, algo foi desconstruído, só isso. Vamos aproveitar essa palavra decepção para esclarecer uma outra coisa que me vem à cabeça, que é a questão do ser humano. Estamos falando de ser humano, somos nós aqui. Renascimentos, 700, 800, 1000 renascimentos, uma série de coisas. 777, 92 a mais ou a menos. Perfeito. Todos eles seguem o mesmo processo. Ou seja, sai de uma sementinha, passa impreterivelmente pelo mesmo processo. Mesmo processo. É o samba de uma nota só. Vamos lá. Vai nascer assim, vai nascer bebê, vai crescer, vai ser cuidado, tal. Vai ter que estudar. Vai ter que estudar o ensino que os mais adultos vão te passando isso aqui. Uhum. Hoje é o ensino da Idade Média. Sim, isso. Eu acho isso decepcionante. Para um projeto gigantesco. Eu acho decepcionante. Porque eu não sei de que forma, por exemplo, existem muitas pessoas, já entra no outro. Já até fiz um programa sobre isso no passado, sobre entrância, sobre seres que tomam o corpo do outro, né? Sei lá como é que eu chamo isso aqui, e poder-se-ia aproveitar, e eu acho que o mundo evoluiria. Achismo não é ciência, não é coisa nenhuma, né? É a ciência do sapo, é o coacho. É o coacho, é isso aí. O coacho. Quem coacha é sapo, né? Então, vamos supor, fulano de tal tem 17 anos, tá tudo bem, e sofre uma arritmia cardíaca e cai fulminado no meio da rua. Faleceu, levam para o hospital, tentam reabilitar lá, é um desperdício. Um ser de 17 anos, que já tem um intelecto, já tem um certo conhecimento, já está prontinho ali para ir lá para o fundo, vamos dizer, para virar pó. Poder-se-ia, nesse aspecto, que eu já presenciei muitos casos, isso presenciei, não li, eu estava lá junto, percebi. Pessoas que aparentemente morreram e voltaram outras pessoas. O que é, não sei. Mas por que fica esse processo aqui arcaico, decepcionante, de você nascer 777 menos 1, menos 10, menos não sei o que, né? E ter que passar por essa perda de tempo, que é você vem burro de lá de cima, só porque eu nasci, eu nasci burro, já passei pela saída
e vem o burro, eu dependo de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos para adquirir consciência, para adquirir conhecimento de outros. Não é decepcionante esse processo desse maravilhoso mundo da criação que tão lindo na história, né? Cosmogênese, antropogênese e tanta coisa fabulosa, e o ser humano nasce de uma forma arcaica, primitiva, jurássica, e perde-se muito tempo, não só isso, como na própria educação. E isso na educação que você dê para a maioria das coisas que nós somos educados nas escolas, 80% você jamais vai usar na sua vida. É uma perda, uma grande perda de tempo. Uma pessoa que nem eu entrei na escola e a maioria entra, pelo menos na minha família, todos, 3 anos de idade. 3 anos de idade, até você se formar, pelo menos 20, 23 anos você vai passar estudando para depois você ser alguém. Por que esse processo é assim? É claro, você não é o criador, né? Você não é. Mas estou te perguntando. Você teria uma explicação? Porque ninguém mexe nesses temas aqui. É incoerente um negócio desse. Né? São perguntas que tem que ter um fundamento nisso. A resposta para isso não é nem simples, é simplicíssima. Simplicíssima, perfeito. Vamos lá. Tem 2 aspectos. Primeiro, 3 aspectos, vamos colocar. Vamos. O primeiro porquê que daí a pessoa tem que aprender é porque toda vez que nasce, daí o cérebro nasce zerado. Então a pessoa quando nasce, ela ganha corpo novo, cérebro novo, sistema nervoso central novo, alma nova. Né? Como está zerado, tem que ser preenchido. Sim. Isso é o primeiro aspecto. Com relação à educação em si, né? É uma educação da idade da pedra, o que a gente vive hoje, né? Você foi bonzinho. 80% não é utilizado, você também foi caridoso. Eu também fui bonzinho. Foi caridoso, porque assim, praticamente zero, porque a educação hoje, ela tende a preparar a pessoa para trabalhar, para atender seus desejos, né? Ela prepara um autômato, prepara uma mão de obra, não prepara a pessoa, né? E tende a piorar. A gente está vendo a educação como é que está indo hoje no nosso Brasil, ela tende a piorar, né? E infelizmente, porque isso não é educar, né? O que está sendo proposto não é educar. E é muito interessante porque a maneira de enfraquecer uma nação, de destruir uma nação, de subjugar uma nação, é deixando o seu povo ignorante ou transformando o povo em autômato, quer dizer, é preparar para trabalhar. Né? O trabalho é necessário, faz parte do processo, mas tem que preparar seres humanos que trabalham. Isso. Não é autômatos que pensam que são seres humanos. Né? E aí então, nesse processo, né, não dá para descartar as pessoas, tipo assim, como se fosse lá em Esparta, se nascer menina joga na calêndula, né? Ou eram as calêndulas, né? Eu sei. Ou se nascer com qualquer diferença, joga montanha abaixo. Não, é respeitar as diferenças e aí dar a cada um o necessário. Qual é que é a educação? Como deveria ser na iniciação, né? Qual é a yoga que eu vou dar para o discípulo? Aquela que ele precise. Qual é o alimento que eu vou dar para a pessoa em termos de conhecimento? Aquele que ele precise para ser o que ele nasceu para ser. Sim. Esse foi o segundo aspecto. Terceiro? E o terceiro, e o que é aparentemente mais complexo de responder, mas é o mais simples, que é o porquê que daí então nasce, morre, essas coisas assim. É só questão de ponto de vista. Você imagina assim, grego. Então eu vou nascer, daí vou viver 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos e vou morrer, e aí todo esse investimento, o físico, o vital, o astral, mente concreta, tudo vai virar pó. Pó na terra, pó vital, pó astral, pó mental, que vai voltar a matéria. Ou o prana, parte do prana volta para o sol, parte do prana volta para a lua, essa coisa toda. Qual é que é a razão disso, se daí tudo começa zerado? É como se fosse uma grande equação que o resultado sempre é zero, né? Mas essa é uma impressão, assim, é uma análise do ponto de vista de mente concreta, só de matéria. Porque imagina se fosse o seguinte, o objetivo da evolução
O objetivo do que a gente conceitou como vida é dar consciência à matéria, é transformar a vida energia em vida consciência. O que é vida energia? É o que alimenta o físico, é o que alimenta e compõe o vital. Vida energia é o que compõe o astral, vida energia é o que compõe o mental, o plano mental. Como é que eu vou dar consciência para a matéria física mais densa? Como é que eu dou consciência para a matéria vital? Como é que eu dou consciência para a matéria astral? Como é que eu dou consciência para a matéria mental? A iniciação ela tende a acelerar isso, mas a vida também provê isso. Como é que eu faço? No momento em que eu vou existir, eu, que eu não sei meu nome, ou até sei, não é? E aí, nessa existência, então eu escolho o nome de Jorge, né? Porque é o que vai dar a tônica necessária para que eu tenha que trabalhar para tentar fazer o que me compete. Então, eu vou interagir com toda a matéria que forma isso que hoje eu chamo de Jorge. Plano físico, plano vital, plano astral e a mente concreta. E o Jorge termina aqui. E o que o Jorge está aprendendo comigo? Essa interação, essa compreensão, esse ver, o que não é visto, sentir o que não é sentido, tentar compreender o manifestado, né? O processo de iniciação como um todo, todas as vezes que eu aprendo alguma coisa, essa matéria que formava a minha mente e que era só energia, ela adquiriu consciência. Que consciência? A consciência que eu imprimi nela. Eu quem? Eu que eu não sei o meu nome. Então, essa matéria que forma a minha mente, ela não é mais a mesma que era quando eu nasci. Por quê? Porque ela está impregnada, ela está cheia de quê? De conhecimento que eu coloquei. Pega a matéria que forma o plano astral, o plano das emoções, do corpo emocional. O que ela tem? Tudo que eu senti desde quando estava esperando para nascer até o último dia que eu vou existir fisicamente e depois o tempo em que esse resíduo vai ser processado, que é o que se chama de parte inicial da morte. A matéria que forma então o meu astral, né, o meu corpo emocional, é formada por quê? Por todos aqueles seres que eu engendrei, todas as emoções que eu tive, todas as emoções que eu criei. E o vital? Todas aquelas forças elementais que animam, que fazem com que a vida aconteça, eu dei orientação para elas, para que elas mantivessem a minha vida em andamento. E por decorrência, toda a matéria atômica mais densa, que é o que forma o meu corpo físico, ela aprendeu e se modificou, porque ela foi alimentada pelo vital, ela interagiu com o astral e ela interagiu com o mental. Significa o seguinte, que a matéria que me foi dada em uma existência, ela jamais será a mesma de antes da minha existência. Morri. Essa matéria vai ser dissolvida. Ela não vai deixar de existir. Ela vai ser decomposta. Então, a matéria densa volta à matéria densa, o vital volta ao vital, o astral volta ao astral e o mental volta ao mental, né? Volta de que maneira? Com toda a experiência que eu dei atomicamente, subatomicamente, cada um deles tem um registro de cada vida que cada um de nós teve. Então, nesse aspecto, a vida, ela foi plenamente satisfatória. Por quê? Porque eu existi para transformar a parte da matéria de inconsciente em consciente. Tá, mas qual consciência você deu para a matéria? Aqui foi possível. Morri, acabou a alma, outra existência, nova alma, novo corpo e vamos à luta novamente. Mesmo processo. Me dão mais uma parte de matéria, vou fazer o quê? Trabalhar da menor maneira possível, para quê? Para que chega um ponto em que daí então esse resultado acumulado, essa consciência acumulada, esse elo de ligação entre o visível e o invisível, entre o divino e o humano, ele foi de tal forma construído, de tal forma consolidado, que daí então toda essa matéria que eu me apropriei nessa existência, ela adquiriu um estado de luminosidade e de consciência tal que não é mais diferenciada do estado de consciência do que seria o espírito. Nesse caso, toda ela se torna perene e eu tenho então o resultado como terminado. Só isso.
Então, não existe vida desperdiçada porque sempre a matéria ela foi transformada. É como você come um alface, né? Você come o alface, puxa, mas você matou o alface, né? Realmente, né? Você comer o peixe ou comer a carne, o animal, né? O boi ou a ave ou o alface, o processo é o mesmo. Há uma cessação de vida e a matéria vai ser transformada, né? Aí, qual é que é o jogo de transformação dessa matéria? Aquilo que compunha, né, o vegetal passou a fazer parte de mim. Deixou de existir? Não. Aprendeu um monte. Por quê? Porque aquela matéria que estava existindo como vegetal, hoje ela está misturada com a matéria que está existindo como hominal. Então daí você é homem e o vegetal, e aquele vegetal é o vegetal e também homem. E essa é a fusão. Esse é o resultado do que é uma vida, só que daí acontece em quê? Em todos os planos de matéria mais densa. Então não existe vida desperdiçada. Você citou, a pessoa nasceu, viveu 17 anos e morreu de repente. Uma vida plena, porque a gente não sabe se aqueles 17 era exatamente o que ela precisava, se era 10, na verdade, por conta do entorno, acabou virando 17, se era 70 e virou 17, então a gente nunca sabe o que, a gente sabe o que, sabe o que poderia ser, a gente sabe o que foi, e o que foi? Aquilo que tinha que ser, né? Aquilo que tinha que ser. As pessoas têm que ter preservado integralmente o seu direito de viver em paz e integralmente o seu direito de morrer em paz, sem que ninguém fique chorando por isso. Olha, quem inventou tudo isso, quem criou isso tudo, não tinha o que fazer. Quem que é isso? Não, não tinha o que fazer não, mesmo. Quando a gente fala em divindade, já é manifestado, né? Sim. Mas o imanifestado, o cara é bom. Só pode, né? Porque o cara é bom, porque a coisa ela é engendrada de tal maneira que, olha, e isso que a gente não consegue compreender tudo, né? Mas cara é esperto. Tá vendo? Então, gente, pode continuar na esperança que vai ter muita decepção ainda, mas só se não criar, se conseguir não criar mais expectativas. Porque se você transformar a decepção em aprendizado, perfeito. Se transformar a decepção em desculpa para odiar ou para sentir mágoa ou antipatia, daí não adiantou nada. Assim, enquanto você não aprender a fazer a tua expectativa contemplar a realidade, não vai ter jeito. Se você deixa a tua expectativa olhando um espelho onde ela só vê a si mesma, o resultado sempre é frustração, sempre é decepção. E aí você vai estar sempre culpando o outro. Sempre a culpa da tua tristeza é do outro, da tua dor é do outro, da tua mágoa é do outro, dos teus desejos não resolvidos é do outro. Sempre alguém é o responsável pela tua própria incompetência. Isso é. Incompetência. Todo mundo pensa assim. Incompetência em agir humanamente. O que é agir humanamente? Você pode criar expectativas, você pode construir a tua vida, construir uma imagem de futuro, construir uma imagem de felicidade, só que construa e trabalhe sem depender de um terceiro, sem depender de ninguém. O contrário, você construa de tal maneira e em tal intensidade que você dê graciosamente a todos sem esperar retorno. Porque se esperar retorno, junto vem a frustração. Com certeza. E a decepção. E é isso que a gente tem que mudar. É exatamente não criar expectativa sobre ninguém, sobre nada, sobre o outro, tudo isso aqui, e perceber que isso é muito importante. Você falou, eu já caminhei bem nisso aqui, eu me sinto satisfeito nesse aspecto. Reconhecer que a maioria das suas decepções, frustrações, são expectativas suas. Não o Jorge me decepcionou. Eu joguei uma expectativa em cima dele e ele não correspondeu à minha expectativa, então não foi ele que me decepcionou, eu que me decepcionei. Eu. Né? Às vezes, só você mudar a posição das peças do tabuleiro. Às vezes a pessoa não consegue corresponder à minha expectativa porque ela nem imagina o que eu espero. Perfeitamente. Daí ela vai e ela é o que é. É aquela questão do sapo que foi dar carona para o escorpião, né? Isso, tomou uma ferroada bonita. É o instinto. O sapo dá carona da lagoa, né? O sapo, eu não, o escorpião, porque você vai me picar quando estiver lá no meio.
né? Aí o escorpião disse, não, mas não tem sentido, não tem lógica, porque se eu for te picar, você vai morrer e eu vou morrer afogado. Aí o sapo pensa assim, não, realmente não tem lógica, então eu imagino que esse escorpião é um escorpião mudado, um escorpião harmônico, pacífico, feliz, um escorpião fraterno, e que vai transformar, é um escorpião iniciado, que vai transformar a humanidade, né? Vai transformar toda a comunidade de escorpiões, então eu vou transportá-lo para que daí em ele, lá chegando, ajude a transformar o mundo. Chega na metade da lagoa, ferroada, ferro na cabeça do sapo. Aí o sapo fica chocado assim, mas o escorpião, que decepção. É minha natureza. Você que criou a expectativa que eu tivesse mudado, eu sou o que sou, ego sum o que sum. É isso aí. Né? Então, errado é o sapo? Não. Errado é o escorpião? Não. O sapo ele só não podia criar aquela expectativa. Você queria ajudar o escorpião realmente? Não, o escorpião, então vem cá. Vamos passar um pano aí nesse teu ferrão, claro. Por garantia para mim e para você, né? E aí, então, e às vezes assim, às vezes você quando quer ajudar outra pessoa, você tem que tomar precauções para que a própria pessoa não machuque a si mesma. Por isso que ele diz, o cara se ferrou, né? Eu me ferrei. E é exatamente isso. Não, e assim, então às vezes, às vezes você tem que tomar precauções para que a pessoa não machuque a si mesma. Isso. E como você gosta dela, da outra pessoa, fraternalmente, amorosamente, passionalmente, não interessa o que seja, se ela machuca a si mesma, você sofre junto. Então, para evitar que ela se machuque e em ela se machucando você também sofra, protege ela sem que ela queira, né? Proteja de si mesma. Sim. Para quê? Para que daí você consiga atravessar o lago e solta ele lá, depois lá tira a bandagem, ele vai continuar sendo um escorpião feliz e você é um sapo mais experiente, sabendo que consegue sobreviver lidando com o escorpião. Decepção nenhuma, frustração nenhuma, morreu alguém? Não. Mágoa? Não. Dor? Não. Felicidade? Sim. O sapo continua sendo sapo e o escorpião continua sendo escorpião. Isso aí. Só isso, mais nada. Então, beleza. Às vezes, Grego, só um último comentário, isso é muito comum de acontecer no processo de iniciação, né? Então se testa, se cria toda aquela expectativa. Sim. E se começa assim naquele enlevo, né? Naquela coisa lúdica, aquele sonho, que daí eu vou aprender a levitar, eu vou ser melhor, maior, mais rápido, mais compreensivo. E ninguém te prometeu nada disso, né? Não, você mesmo que imaginou, e aí você usa a iniciação para atender seus desejos. Isso. E teus desejos não passam nem perto do que seja a iniciação. Perfeito. Né? E aí você vai se decepcionar, se frustrar, né? E aí quando você decepciona a si mesmo, é um ótimo momento de aprendizado. Por quê? Porque você vê que a falha foi tua. Claro, e aí você emerge mais forte, mais consciente, mais determinado, né? Mais resoluto. E aí então realmente com o couro mais grosso você começa a andar. É como assim, se todo aço, né? Todo mineral, ele se decepcionasse porque alguém está dando pancada nele e colocando ele no fogo o tempo inteiro, ele jamais experienciaria a beleza e a consciência de ser uma espada de alta estirpe. Com certeza. Tá? Então aprender a lidar com a decepção, aprender a lidar com a frustração, e não dizer, estou decepcionado com o mundo, frustrado com o mundo, então eu vou cair em depressão. Fuga. É isso. Fuga. Né? Não resolve nada, é só aumentar o sofrimento e gera um ciclo vicioso que não constrói absolutamente nada, quando inclusive a decepção pode ser usada para gerar um ciclo virtuoso de aprendizado e construção de paciência, harmonia, fraternidade, determinação e força. Para quê? Para transformar si mesmo e transformar o mundo. Isso aí, as ferramentas estão aí. Sim, em cada um de nós. Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Grego. É um prazer sempre estar aqui na Felicidade. Feliz nas suas colocações, muito bom. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.